E aí, vamos estudar a lição? Hoje é um dia especial, estamos começando mais um trimestre e mais uma semana abençoada nossa lição, que tem como tema agora nos passos de Jesus. Vamos aprender a andar com o nosso mestre. Então vamos lá para o assunto de hoje, mas antes inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o like, rola a vinheta e vamos para o assunto de hoje. Estamos começando a lição 1, que tem como tema preste atenção, reflita, porque é um tema que é praticamente como se fosse um enigma, que é o seguinte: ninguém é uma IA. O que isso significa? Vamos aprender ao decorrer da semana. Ninguém é uma IA. O verso para memorizar está em Marcos 5, versículos 27 a 29. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curado. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Então vamos lá para o assunto de hoje. Hoje, sábado, dia 28 de junho, de nosso teaser, de estudarmos a introdução do nosso assunto. Essa semana vamos falar sobre duas histórias que estão praticamente coladas, ali no relacionamento com Jesus, que é a mulher que estava com hemorragia, a mulher enferma, que tocou em Jesus e foi curada, e também a filha de Jairo, que estava morta, e foi ressuscitada por Jesus. Então, essas duas histórias que vamos estudar durante a semana, que parecem ser histórias diferentes, mas que o significado é o mesmo. A mensagem que Jesus queria trazer era quase a mesma, Essa mulher que tocou em Jesus, ela estava portada, de hemorragia, ou seja, saindo sangue, do seu corpo. E isso fazia com que ela ficasse isolada do resto da sociedade. Era como se ela tivesse com lepra, Estudamos aí alguns meses atrás sobre o homem leproso que tinha que ser retirado, e essa mulher não era diferente, E foi, ao encontro, com os mestres, os sacerdotes, E disse que ela estava impura e com isso foi afastada da sociedade. Ou seja, ela estava totalmente sendo humilhada ali, ninguém queria estar perto dela e nem ela podia estar perto de ninguém. Mas ela buscou a Jesus. E a segunda história, que é a filha de Jairo. Jairo era um homem muito importante naquela região, Era um homem que era o chefe da sinagoga, ou seja, era como se fosse um ancião hoje em dia, Ou até mais alto que um ancião dentro de uma igreja, Ou seja, a filha de Jairo era respeitada, ao contrário da mulher enferma, E a filha de Jairo estava doente, não sabemos qual era o motivo, mas sabemos que Jairo foi procurar Jesus para poder resgatar sua filha. Mas chegando Jesus lá, ela já estava morta, mas Jesus disse o quê? Não, ela apenas está dormindo. Foi junto com os pais, subiu e foi junto com os pais e disse: menina, te levante, levanta-te. E a menina se levantou. Ou seja, mais uma maneira de cura de Jesus. Mas o que relaciona essas duas mulheres, esses dois momentos, é que tanto a mulher doente quanto a filha de Jairo precisavam desesperadamente de ajuda e Jesus era a única saída. Essas duas pessoas já tinham procurado muitos médicos, procurado vários remédios, várias formas de se curar, de acabar com aquela tentação, com aquela coisa ruim que é doença, mas nunca conseguiram. E a única saída delas, a única forma de sair daquelas doenças era Jesus. E ambos buscaram Jesus e ambos foram curados por Jesus. Então, a Bíblia está repleta, de promessas que garantem que Deus cuidará do solitário e do sofredor. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, como está na própria Bíblia. Se nós buscarmos Jesus, Jesus não vai nos aliviar de uma forma ou de outra, E aí que vem o tema, Ninguém é uma ilha. Uma ilha é o que? Ela está isolada, Ela está rejeitada. Por quê? Porque ela está sozinha.
ela está fora do continente, ela está ali dividida entre os mares. Ou seja, ninguém é uma ilha. A ilha é o que? Independente, ela é só. Então essa é a mensagem do tema, né? Que ninguém é independente. Todos nós vamos precisar de Jesus em um momento. Amém? E finalizando, vamos fazer nossa oração de hoje. Senhor, agradeço mais conteúdo e venhamos aprender mais durante a semana. Em nome de Jesus. Amém.